gostaria de convidar o pastor Tiago, que ele vai apresentar o preletor da noite. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Graças a Deus. Deus é bom, né? Meu amigo, vem aqui, missionário Franzé. Glória a Deus. Missionário Franzé, eu cheguei em Lavras, ele foi embora, né? Eu botei o pé, ele saiu, o pé dele, com a família, e foi para o campo missionário, né? Fazer a obra do Senhor. Conheço o missionário Franzé há um pouco de tempo. Quando eu vinha pregar aqui na Assembleia de Deus, ele sempre estava lá, né? Cultuando juntamente conosco. É uma bênção para a glória de Deus. Então, quando eu soube que ele estava aqui nas redondezas, é agora, né? Ele sempre sentava ali, eu ministrando, ele sentando ouvindo. Agora é hoje eu que vou sentar para ouvir a vida do servo de Deus, né? Que Jesus te use, tá bom? Que Deus possa ser um canal de bênção nessa noite para esta igreja, tá bom? Fica à vontade em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. É uma alegria imensa poder estar com vocês essa noite. É um privilégio imenso poder conhecer essa igreja. E a bem da verdade, alguns aqui eu já conheço. Eu estou vendo aqui alguns clientes meus, do tempo que eu trabalhava reformando cadeiras, alguns amigos. Que alegria imensa poder revê-los e conhecer aqueles que eu não conhecia. Que Deus abençoe cada vez mais a vida do pastor Tiago, esse homem de Deus que o Senhor tem levantado neste tempo. É uma voz e é difícil para mim pregar diante dele, porque para mim ele é um dos melhores pregadores que eu tive o privilégio de ouvir. Deus abençoe pastor Tiago, Deus continue fazendo prosperar a obra de Deus nesse lugar através das suas mãos. Deus abençoe sua esposa, todo esse ministério. Que Deus abençoe. Meus amados, eu quero fazer uso da palavra de Deus. Eu queria que vocês abrissem em Lucas, capítulo 2, versículo de número 39. Lucas, capítulo 2, versículo 39. Depois que nós lermos Lucas 2 e 39, nós vamos ler Atos 1 e 14. Lucas 2, 39 ao 45. Em seguida, Atos 1 e 14. Eu sempre gosto de andar com a minha esposa, mas não foi possível ela estar conosco aqui esta noite. A minha filhinha também, porque nós temos um carro que tem apenas 2 lugares. Eu vim de carro próprio e não tinha como trazê-las, porque não tem como passar pelas blitz. Quem encontrou Lucas 2 e 39, por favor, diga amém. Amém. Está escrito assim: e quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam os seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca
dele. Atos 1:14. Atos 1:14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Amém? O relato de Lucas capítulo 2 é muito fácil de ser entendido. Lucas capítulo 2 nos conta uma história dramática que aconteceu na vida de Jesus, na vida da Sagrada Família de José e de Maria. Eles possuíam o costume de subir uma vez ao ano para o templo e ali adorar a Deus. Era um costume, uma prática que eles assim faziam uma vez por ano. No relato que nós lemos, o texto deixa claro que algo fora do padrão aconteceu, que foi eles terem perdido Jesus. Ele tinha cerca de 12 anos de idade e os pais de Jesus o perderam enquanto estavam cultuando. O perderam no templo. O texto ainda traz algumas informações que tornam esse relato ainda mais dramático, porque o texto diz que eles retornaram para casa sem perceber que o haviam perdido. Já em Atos, capítulo 1, versículo de número 14, uma informação muito interessante. Maria estava presente no momento em que a igreja orava e clamava para que a promessa da descida do Espírito Santo se cumprisse. A mãe de Jesus foi cheia do Espírito Santo em Atos 2, porque ela estava presente, clamando junto com a igreja em Atos 1. É compreendendo que nós temos dois textos que vão nos trazer preciosas lições para a nossa vida, que eu quero pregar a palavra de Deus sobre o tema a Maria do Templo e a Maria do Cenáculo. A Maria do Templo, Lucas 2. A Maria do Cenáculo, Atos 1. O primeiro detalhe que me chama a atenção no texto de Lucas 2 é sobre o costume que eles tinham. Era costume, uma prática deles subirem ao templo para adorar. E naquele dito dia, aquele costume nos trouxe uma preciosa lição que nós precisamos pensar sobre isso. O costume que perde a essência. O costume que muito praticado e torna-se uma coisa superficial. Deve ser um costume nosso a prática do jejum e da oração. O verdadeiro cristão, ele deve ter costumes ligados ao reino de Deus. Deve ser costume nosso nos reunirmos e congregarmos. Deve ser um costume nosso a prática da oração todos os dias. Deve ser um costume nosso a prática do jejum, a prática da leitura bíblica, do estudo e da meditação. Porém, nós precisamos tomar cuidado quando o costume se torna uma coisa feita simplesmente por fazer. É quando nós fazemos e aquilo se torna uma coisa automática e acaba não tendo exatamente a nossa alma derramada sobre aquilo. É quando nós oramos só por orar. É quando nós levantamos pela manhã bem cedo e oramos só para cumprir uma tabela, um costume que nós adquirimos. E de fato, o nosso espírito não está completamente entregue naquilo. É quando nós viemos para a igreja no domingo, porque provavelmente não tínhamos outra coisa para fazer. E às vezes nós entramos por aquela porta, recebemos tudo aqui, entre aspas,
E voltamos, talvez até pior, porque de fato, aquele costume não tinha completamente a nossa entrega. E Deus está falando para nós essa noite, muito cuidado com aquilo que tem se tornado um costume, porque costume sem sinceridade não agrada a Deus. Cuidado. Cuidado com o que tem se tornado costume na sua vida. O costume deve ser uma prática que devemos ter, deve ser costumeiro a nossa vida de oração, como eu já falei. Mas a partir do momento que isso se torna uma coisa automática, corremos o grande risco de estar vivendo de maneira superficial, achando que estamos vivendo de maneira profunda na presença de Deus. Quando as coisas se tornam um costume no reino de Deus, uma das primeiras coisas que pode acontecer é o que aconteceu em Lucas capítulo 2. Eles perderam Jesus. Eu quero que você grave isso, pelo amor de Deus. À medida que eu for narrando e descrevendo para você o que acontece em Lucas 2, vai se tornando ainda mais espantoso. Como é que pode uma pessoa perder Jesus enquanto está no culto? Como é que pode uma pessoa perder Jesus enquanto está servindo? Como é que pode uma pessoa perder Jesus enquanto está oferecendo a sua adoração? Como é que pode? Foi isso que aconteceu. Eles perderam Jesus. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque pode ser que nós estejamos vivendo dentro desse contexto de perder Jesus enquanto estamos frequentando bem a igreja. Perder Jesus enquanto nós estamos adorando a Deus. Perder Jesus enquanto nós estamos servindo. O pior de tudo é que o texto deixa claro que eles não perceberam que perderam Jesus. Talvez uma das coisas mais espantosas que o texto deixa claro, eles não perceberam que perderam Jesus. Aqueles que são pais, por favor, levante a mão. Os pais, as mães. Se você vem para o culto e você perde o seu filho, seria muita irresponsabilidade de sua parte. Se eu assim o fizesse, seria muita irresponsabilidade de minha parte. Eu levaria nome de irresponsável se isso acontecesse. Porém, se o seu filho é o Deus que encarnou e habitou entre os homens e você perde ele no culto, isso não fala só da sua irresponsabilidade como pai, não fala só de minha irresponsabilidade como pai. Isso fala da minha vida espiritual, muito mais do que eu possa imaginar. Perder Jesus enquanto está adorando. Perder Jesus enquanto está servindo. É inaceitável que nós venhamos para o culto, cultuemos ao Senhor e retornemos mais vazio do que quando chegamos. Tem alguma coisa errada. É inadmissível que nós, de alguma forma, pratiquemos a oração, tenhamos o costume de orar, mas aquela oração não nos enche, não nos fortalece, nada muda na nossa vida. É inadmissível que isso aconteça. Porque todas as vezes que nós orarmos, alguma coisa acontece, um fortalecimento. A gente sente a graça nos envolver. A gente sente que Deus está mais perto de nós. Quando a gente vem para o culto adorar de fato, com o coração aberto, com a mente aberta, com o coração disposto a adorar de fato, a gente volta diferente. A gente se alegra. Precisamos tomar cuidado para não perder Jesus no templo. O mais espantoso de tudo é que o texto deixa claro, eles perderam e não perceberam. E geralmente quem perde não percebe que já perdeu.
Todo mundo olhou, todo mundo percebeu, todo mundo notou, mas a pessoa que perdeu não percebeu. E precisamos essa noite refletir sobre isso, pensar um pouco sobre isso. Será se nós não estamos perdendo Jesus no templo? Se nós olharmos a história, a Bíblia e até mesmo para os discípulos, isso acontecia, eles andavam com Jesus, mas havia momentos que eles deixavam claro que eles não tinham relacionamento com Jesus. Jesus certa vez disse para Pedro, já no final do seu ministério, há poucos dias de se sacrificar na cruz: Pedro, tu quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro não era 100% convertido. Em Mateus capítulo 8, uma tempestade se levanta contra o barco dos discípulos. Eles ficaram com medo e o texto diz que após Jesus ter operado um milagre e ter feito bonança acontecer naquele momento, eles perguntaram claramente no texto: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles andam com Jesus todo dia, veem Jesus fazer milagres, mas eles ainda perguntam quem é Ele. E parece que infelizmente nas nossas igrejas tem surgido uma geração que participa, que cultua, mas não conhece de fato quem é Jesus. Eu tenho uma preocupação como pregador, como missionário, como servo de Deus. Eu não sei se aqui tem alguma pessoa que é muito observadora. Eu vou dizer uma coisa que a gente sofre. A pessoa que é observadora, ela paga um alto preço, porque ela enxerga coisas que, enfim, ela não queria enxergar. E eu vou falar para vocês uma coisa que eu percebi observando, visitando muitas igrejas, pela misericórdia de Deus, de vez em quando a gente recebe um convite para pregar, conhecendo muitos amigos em todo o estado, em todo o Brasil. Infelizmente, tem muita gente que vem para o culto adorar Jesus, mas não leva Jesus para casa. Não leva Jesus para casa. Jesus fica no templo. Jesus fica na igreja. E Deus essa noite, Ele nos direciona a pensarmos sobre isso e a voltarmos com Jesus para a nossa casa e não perdermos Ele dentro do templo. Existe uma diferença gigantesca entre quem leva e quem não leva Jesus. Tem uma diferença muito grande. Quem leva Jesus para casa tem alegria de viver, tem paz de espírito. Geralmente quem não leva, por qualquer coisa, quer partir para a briga. No trânsito é uma treva. Quem leva Jesus para casa honra a família, honra os filhos, honra o marido, honra a esposa. Tem prazer de servir a Deus. Quem leva Jesus para casa é diferente. Quem leva Jesus para casa é diferente. Existe uma diferença entre a Maria do templo e a Maria do cenáculo. A Maria do templo, ela está em busca de cumprir um costume. A Maria do cenáculo está em busca de vivenciar uma promessa que Deus lhe deu. A Maria do templo prioriza a liturgia. A Maria do cenáculo dá prioridade à promessa. A Maria do templo sobe a Jerusalém porque é dia de festa. A Maria de Atos sobe ao cenáculo para uma reunião de oração. A Maria do templo perde Jesus. A Maria do cenáculo foi encontrada pelo Espírito Santo. A Maria do templo adora com sacrifícios. A Maria do cenáculo oferece adoração com uma vida predisposta a ser sacrificada. A Maria do templo perdeu o único filho que tinha durante o culto. A Maria do cenáculo tem todos os seus filhos firmados em Cristo e em suas promessas. A Maria do templo vai gerar filhos que não creem em Cristo.
Primeiramente, os filhos de Maria não creram em Jesus. Mas a Maria do cenáculo formou filhos dispostos a morrer pelo Cristo que outrora não criam. A Maria do templo demorou para perceber que perdeu a presença. E a Maria do cenáculo demorou para ter dimensão do que havia recebido. A Maria do templo sobe a Jerusalém com a família unida e volta para casa com a sua família dividida. E a Maria do cenáculo sobe com a família unida e retorna com a sua família cheia do Espírito Santo de Deus. A pergunta que não quer calar: qual das duas Marias representa você? Qual das duas me descreve melhor? Com quem eu mais pareço aqui? Qual das duas mostra ter a identidade que eu tenho atualmente? De que adianta ter Jesus em nossos lábios se de fato Ele não está em nosso coração? De que me vale ter Cristo ressuscitado se todos os dias eu vivo como se Ele estivesse sepultado? De que vale Cristo ter se sacrificado por mim se eu não levo para casa? Tem uma brincadeira que alguns pastores contam que revela mais ou menos isso aqui que eu estou pregando para vocês. Eles contam que certa vez o filho na igreja se voltou para sua mãe e muito alegre disse: mamãe, vamos continuar na igreja, não vamos voltar para casa não? Por quê, filho? Porque em casa o papai não é a bênção que ele é aqui na igreja. Querido, chega de ser só uma geração que está com Jesus só no templo. Nós precisamos voltar a ser de fato a geração que tem Jesus no templo, mas também o leva para casa. É muito bom a gente se alegrar aqui, mas Deus está preocupado mesmo em nos fazer levar Jesus para casa, nas nossas atitudes, na escola, na faculdade, nos nossos relacionamentos. Maria cometeu um erro, mas que maravilhoso que ela consertou. Como foi que ela consertou, irmão Franzel? Estou caminhando já para o final. Como foi que ela consertou? Ela voltou para buscar Jesus na mesma circunstância que ela havia visto Jesus e o sentido pela última vez. Ela voltou para Jerusalém. Maria reencontrou Jesus no lugar onde ela havia o visto e o sentido pela última vez. O que é que significa Jerusalém para nós? A Jerusalém aqui evoca uma ideia de uma circunstância ou de uma prática que nós tínhamos. Um lugar que nós frequentávamos, uma amizade que nós possuíamos, um costume sincero que nós tínhamos. Qual é a sua Jerusalém? Qual é o lugar que você precisa voltar para reencontrá-lo novamente? Onde é que está esse lugar? Quem sabe para alguns esse lugar é o monte que você parou de frequentar. Para outros, essa Jerusalém pode ser um ambiente fechado que você se reservava para orar. Para outros pode ser uma amizade que você tinha que lhe aproximava mais de Deus e você por algum motivo se afastou dessa pessoa. A Jerusalém pode ser aquele momento de madrugada que você buscava a Deus e hoje já não busca mais pelas circunstâncias da vida. A sua Jerusalém pode ser aquele costume, aquele jejum que você tinha, aqueles costumes saudáveis que você praticava. Em nome de Jesus, volte para aquela circunstância, para aquele ambiente em que você sentia Jesus.
aqueles costumes sinceros que faziam você sentir Ele, aquelas práticas que faziam a diferença. Eram ali naquelas circunstâncias que as coisas funcionavam. Hoje você não sente mais porque abandonou aquelas práticas. Em uma das cartas escritas ao Apocalipse, tem uma igreja que é repreendida. E a repreensão me chama a atenção. A igreja de Éfeso foi repreendida porque havia perdido o primeiro amor. E o conselho que Jesus traz para essa igreja é o seguinte: lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e pratique as primeiras obras. As primeiras obras, a sua Jerusalém. Volte a ter amizade com pessoas que levam você para mais perto de Deus. Volte a buscar Deus como você buscava. Volte para a sua Jerusalém. Volte para lá. Volte a ler a Bíblia. Volte a meditar. Volte a fazer aquelas coisas que faziam sua vida espiritual crescer. Foi isso que Maria fez, que mudou o rumo da família dela, dos filhos dela. Ela errou, mas ela consertou o erro que ela havia cometido. Fique de pé em nome de Jesus, para eu orar por vocês. Deus nos direciona essa noite a sermos a Maria do cenáculo e abandonarmos o costume da Maria do templo. Nós precisamos levar Jesus para nossa casa. Nós precisamos levar Jesus para a rua onde nós andamos, para a faculdade onde nós estudamos. Nós precisamos levar Jesus para casa. Feche os seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, essa noite, ó Pai, nós ouvimos a Tua voz. Nós aprendemos sobre a Maria do templo e a Maria do cenáculo. Meu Deus, em nome de Jesus, se existe em nós algum costume que nos qualifica como Maria do templo, nós queremos abandonar esse costume a partir de hoje e queremos que o Senhor nos renove, nos ajude, nos dê graça para sermos como a Maria do cenáculo. A partir de hoje nós fazemos uma aliança contigo e teremos o compromisso, ó Pai, de voltarmos às primeiras obras que fizeram diferença para a nossa vida espiritual. A partir desta noite, Senhor, nós fazemos essa aliança e queremos voltar às primeiras obras. Queremos abandonar os costumes, Senhor, que nós tínhamos superficiais e praticar costumes sadios, sinceros, de alma derramada, mente entregue, espírito quebrantado na Tua presença. Essa noite, Senhor, nos envolva com a Tua glória, nos constranja, Senhor, mediante a palavra que ouvimos, e nos fortaleça para que nós possamos Te honrar, não só aqui no templo, mas também lá fora, onde quer que nós estejamos. Nos ajude, Senhor, a sermos como a Maria do cenáculo. Nos fortaleça, nos dê graça, nos ajude, no nome precioso de Jesus. Estás aqui, Senhor.